tecido, né, Sérgio? É isso aí. Vamos dividir nossa palestra hoje em duas partes. A primeira parte vamos falar um pouquinho sobre a paciência, eu sei que ninguém precisa, e a segunda parte nós vamos falar um trecho do capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, quando ele teve lá um problema gravíssimo. Mas a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A gente vê isso pela primeira vez, a gente fica meio chocado, porque todos nós queremos se livrar da dor. Uma tossinha, uma gripe, uma dor, alguma coisa, a gente está sempre assim querendo se livrar dela rapidamente. Tanto é que eu tenho a sensação de que o número de farmácias já superou muito o número de agência do Bradesco, viu? Porque olha, cada lugar tem uma farmácia, né? E daqui a pouco a gente vai até poder fazer almoço, jantar nelas, porque elas estão vendendo de tudo, né? As farmácias estão vendendo de tudo. E aí a gente está falando sobre a dor e nós nos esquecemos que a dor, na verdade, é um resquício que nós trazemos para ajudar a gente a se libertar de alguma coisa que não ficou boa, que não estava legal, que estava ruim. Só que a gente não consegue aceitar isso, não entende isso. Mas é claro que por conta disso a gente não vai ficar procurando a dor. Obviamente que não, porque sozinha ela aparece e vai embora, como as coisas que a gente vai vendo na nossa vida. Então nós tivemos a infância, por exemplo. A gente lembra com muita saudade da infância, mas passou. Aí a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa maturidade, as coisas vão mudando. Então a dor, ela chega para a gente para nos dar uma ajuda espiritual. E aí nós precisamos entender o que ela veio fazer com a gente, com a nossa vida, com o nosso tempo, com as coisas que nós estamos vivendo. É mais ou menos que nem a adolescência, né? De repente a gente vira adolescente, o que eu vou fazer com isso agora? Normalmente a gente só faz bobagem, né? Com a adolescência, normalmente. Mas com a dor a gente tem que perguntar para si mesmo, falar assim, bom, vamos procurar saber por que ela veio, qual é o objetivo dela, quanto tempo ela vai ficar comigo, o que eu posso fazer para minimizar os impactos dela, enfim, conversar com ela assim com muito respeito, para que a gente possa aprender a lidar com ela e sair dela da forma mais edificante possível, porque deve ser muito ruim quando a gente recebe um punhado de dor. Vamos imaginar que dá para pegar assim, que nem areia, né? Pega um punhado de dor assim, e aí a gente deixa ela sair tudo pelas mãos, e tem que pegar de novo outro punhado de dor. Meu Deus do céu, de novo, tem que passar de novo por isso. E aí nós precisamos saber, vamos pegar o punhado de areia, que é a dor, e vamos pensar assim, o que eu vou fazer com esse punhado de dor? A gente segura bem ela, firme. Se for tirar da mão, coloca no lugar bem seguro, para não deixar perder nada. Aí vamos olhar o que nós vamos fazer com ela. Vamos dar uma olhadinha nela, a gente espalha ela num lugar bem seco, bem seguro, sem vento, direitinho, espalha, vê se tem alguma coisa ali que interessa para a gente. Não tem, é tudo igual, é a mesma coisa, então vamos juntar. Será que ela faz um formatinho? Aí a gente faz um bolinho assim, vê se ela faz um formatinho, uma forminha. Não está fazendo muito bem a forminha. Aí a gente vai procurando um jeito de como que nós vamos lidar com ela, conviver com ela, ficar com ela, até o momento que ela não precisar ficar mais com a gente. Então a ideia da dor, na verdade, que o Emmanuel coloca, os Espíritos colocam a esse respeito, é que nós aprendamos a lidar com ela, porque ela é a chave da nossa libertação. Se nós soubermos lidar com isso, facilmente a gente se liberta. Vejam, não se libertar propriamente do corpo, obviamente que não, mas se libertar de problemas graves do nosso passado. E aí é por isso que ele fala que a dor é uma bênção. E o Criador não manda essa dor para qualquer pessoa. É uma bênção que Deus envia aos seus escolhidos, aos seus eleitos. E aí ele continua dizendo assim, não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a dor. Então a gente fica assim naquela coisa, naquela dúvida, naquela dificuldade, pensando, poxa vida, não é? É uma coisa incomodar, que me incomoda, me chateia, me aborrece, e eu ainda tenho que agradecer por isso. Meu Deus, que coisa, né? Coisa assim, desagradável. Mas pensa quando na infância, vamos relaxar um pouco, na infância, quando a gente recebia um brinquedo que a gente não queria ou não gostava. Foi a sua tia que deu, a gente tinha que ir lá, e tia, muito obrigado, né? Agradecer, né? Ou então não, você vai fazer a visita na casa da sua tia,
ela te dá um negócio que você detesta, horroroso, aí você tem que comer aquele troço porque a sua mãe está mandando você comer. Você vê que antigamente era desse jeito, hoje não, as crianças comem o que quer, comem o que não quer, é diferente. Mas naquele tempo a gente ia lá, comia, sei lá, o bolinho de brócolis, o bolinho de arroz da semana passada, sabe? A gente comia, ainda agradecia a tia, graças a Deus, muito obrigado tia, que delícia, que tá bom, né? Então a gente fazia isso. O Chico uma vez foi fazer uma visita na casa de uma senhora, só que essa senhora era cega. Aí a senhora serviu uma sopa para ele, ele está comendo a sopa, daqui a pouco aparece um negócio na sopa dele. Aí ele vai comendo e empurrando o negócio para o lado, assim, vai comendo e empurrando, comendo e empurrando. Você já viu essa história, Moacir? Não viu ainda? Vai comendo a sopa empurrando, comendo e empurrando, comendo e empurrando. Aí a senhora percebe, você está fazendo um barulhinho diferente, Chico, você não está gostando da sopa? Ai, está uma delícia essa sopa. Correndo e empurrando, correndo e empurrando. No final que terminou a sopa era aquele serzinho meio vermelhinho que anda pelo chão, em cima das coisas. Então, vejam, a qualidade espiritual do Chico não é a nossa, né? Porque a gente teria pego aquele prato lá e jogado sei lá onde, né? Mas o Chico aguentou firme, agradeceu e tudo. E muitas vezes nós temos que agradecer alguma coisa que para nós desagrada. Muitas vezes isso acontece, não é mesmo? Então, às vezes, alguma pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta, mas de uma certa forma beneficiou aquela pessoa, então a gente agradece, não é? Então, por exemplo, para ajudar uma pessoa que está precisando arrumar algum dinheirinho, ela fabrica lá um doce, um bolo, alguma guloseima, alguma coisa, a gente compra. Aí a gente vai experimentar um troço horroroso, mas aí a gente agradece mesmo assim, né? Para ajudar, na verdade a gente fez isso, né? Enfim, a dor é uma dessas coisas, que ela chega até nós e nós precisamos, como nos disse aí o companheiro espiritual, agradecer, porque se nós não agradecemos, a gente perde a oportunidade de. Vejam como isso é um paralelo curioso. Quando a gente era criança, a gente agradecia a tia, aquele negócio que ela fazia para a gente não gostava, de repente ela fazia alguma coisa que a gente gostava, né? Aí a gente comia aquela gororoba lá, daqui a pouco ela falava assim, eu vou fazer uns pastéisinhos, aí ia lá fazer um pastelzinho para a gente, não é? Depois da dor, depois do problema, sempre vem, né? As possibilidades melhores, as coisas melhores. Mas se a gente se revoltou, brigou, ofendeu, se a gente usou daquela técnica que também era muito comum no passado, aquelas pessoas que se diziam autênticas, sabe assim, que bolinho horroroso, pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso. Aí ela não ia se lembrar do pastel, a gente não ia gostar, não ia comer o pastel e o negócio ia ficar meio torto e as coisas não iam seguir direito como deveriam seguir, tá certo? Então é assim que nós precisamos se comportar com a dor. É certo que falar é fácil, eu estou aqui falando com vocês, rezando para ela não chegar nem hoje, nem amanhã, nem o ano que vem para mim, mas se ela chegar, alguém vai falar assim, bom, já, você falou lá, não falou? Agora aguenta você, para você ver como é bom, né? Então agora eu estou suscetível também de ter que receber aí e administrar aí esse bolinho de areia que eu posso ter que pegar em algum lugar, tá certo? Então, a ideia básica é que a gente aprenda a lidar com ela, porque o Espírito Amigo lá no Evangelho fala para a gente isso. Jesus sofreu muito mais do que todos nós, e ele não tinha nada do que restituir, não tinha nenhuma dívida com o seu passado, Jesus não tinha isso. E imaginem, você não ter dívida nenhuma e ter que pagar um negócio terrível daquele, e ele pagou. Por isso ele tem a sua relevância moral, que é inagualável para qualquer um dos enviados de Deus na terra. Não tem ninguém que se iguale a ele. Mohammed, Buda, Krishna, Gandhi, não tem nenhum desses. Jesus é o maior de todos. Não tinha nada para se pagar, motivos para que ele tenha tido aquele sofrimento que ele teve. Então ele fala, vamos observar esse exemplo, aguentar firme, porque existe para tudo uma necessidade. Então, no meu caso, por exemplo, eu tive uma mãezinha que teve um problema com câncer, e ela com 56 anos, na década de 80, precisou se despedir, e a gente pensa, poxa vida, né? Que dureza,
Mas ela aguentou firme, não se lamentou, não se lamuriou, foi embora de uma forma impressionante, com um semblante sorrindo. Dava a impressão que ela estava vendo alguém chegando perto dela lá na hora que ela estava se despedindo da terra. Foi uma coisa linda. Ninguém conseguia chorar no velório dela. Olhava para ela e dava risada, porque ela estava rindo. Parecia que ela estava fazendo uma gargalhada, nem era uma risadinha amarela, não, era uma gargalhada. Então, a gente precisa se resignar para que a gente possa, com a dor, se aproveitar. Porque quando a gente aproveita a dor, a gente se livra dela. Aí resgatamos, corrigimos, melhoramos, estamos livres dela. Não temos mais que enfrentar esse tipo de problema no nosso futuro. É mais ou menos a ascensão de escola, de salas de aula, né? Vai para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Passou de ano, vai para o terceiro ano, quarto ano, quinto ano, os outros anos ficam para trás, a gente só vai para frente. Então, a ideia da dor basicamente é essa. Agora, é importante nós não nos esquecermos. Todos nós precisamos corrigir alguma coisa, porque aqui na Terra é um lugar onde nós estamos para nos corrigir. Tá certo? Tudo bem? Vamos parar com esse negócio de dor, agora vamos dar um pulinho para o Paulo. Vamos fazer a segunda parte. Agora vamos iniciar a nossa segunda parte. Muito bem. Eu estou desconfiado que eu liguei isso aqui? Liguei. Bom, a segunda parte é uma passagem muito legal do Paulo, que está no livro Paulo e Estevão. A gente pode já ter lido esse livro, mas certamente tem coisas que já fugiram da nossa memória. Obviamente, um livro clássico que a gente leu aí, eu particularmente li ele diversas vezes, porque eu ficava muito entusiasmado com a história de Paulo, com a sua resiliência, a sua perseverança, a sua força, a sua coragem, o seu amor pelo Cristo. Era uma coisa impressionante para mim, impressionante. Mas nesse capítulo 5, o que acontece é o seguinte: existe ali uma polêmica a respeito de um problema em que os judeus estão enfrentando, porque eles não queriam aceitar os gentios. Queriam fazer uma divisão entre gentios e judeus. Gentios eram todos que não eram judeus. E aí o Paulo começou a trabalhar com os gentios e achava que os gentios tinham o mesmo direito, as mesmas possibilidades que os judeus. E aí surgiu uma das questões que é muito interessante. Por que surgiu uma questão? Porque ele convidou um gentio a acompanhá-lo nas suas viagens. Só que aí o alto comando judaico disse: opa, ele não pode acompanhar, porque ele não foi circuncidado. Meu Deus! Aí o Paulo falou: mas que bobagem, isso aí é coisa do passado. Mas deu uma confusão, mais uma confusão por causa disso. Aí o Paulo ficou nervoso, falou assim: vou chamar o Pedro para resolver essa parada. O Pedro já tinha sido muito nervoso, mas agora já estava mais calmo, porque ele teve que aprender a lidar com um monte de coisa depois do Cristo, né? Teve que aprender, teve que se dobrar, né? Antes do Cristo ir embora, ele era bravinho, mas depois ele teve que se dobrar, né? Aí o Paulo chamou lá, o Pedro veio rapidamente, e aí vem aquela discussão, e o alto comando do judaísmo fica sabendo que o Pedro veio resolver essa questão, manda lá uns espiões para saber como é que o Pedro ia resolver isso. Aí o Pedro, muito prudente, fala assim: bom, melhor a gente resolver isso lá na casa do caminho, né? Vamos lá na casa do caminho, porque lá nós temos lá a alta figura cristã judaica que vai dizer se é necessário ou não a circuncisão. Aí foram todo mundo para lá. O Paulo já estava espumando de raiva, porque ele queria resolver isso rápido, não conseguiu resolver. Quando chegou lá, eu estou tentando lembrar aqui quem é que tomava conta lá depois, que era um judeu profundo, que depois virou católico, virou cristão, com a Casa do Caminho. Foi um discípulo de Jesus, mas ele não conseguiu abandonar as origens judaicas. Daqui a pouco vai surgir o nominho dele aí. E aí chegou lá, continua a polêmica, não é? Só que chega um momento em que o Pedro faz uma ponderação tão elevada, mas tão elevada, um negócio assim muito lindo. Então ele conclama as pessoas a dizer o seguinte: olha, o que para nós é mais importante é Jesus.
Se é circuncidado, se não é, não tem problema. Mas se eles estão exigindo, circuncida e continua a vida normal. Não tem problema nenhum isso. Depois de uma grande inspiração que ele teve a respeito desse assunto, porque ali era para dar uma cisão muito grande no segmento cristão, naquele momento, era para dar uma cisão, porque o Paulo tinha uma força de princípio muito grande. E o Tiago, do outro lado era o Tiago, também não queria se distanciar dos preceitos judaicos, porque ele era muito observado pela cúpula judaica e aquilo poderia causar um grande problema para a casa do caminho, para o entendimento cristão da época. E aí há uma conciliação neste aspecto. E eu estou dizendo isso porque às vezes a gente fica assim meio inconciliado. A gente não se concilia com algumas coisas da nossa vida. Então nós precisamos aprender a se reconciliar com os nossos adversários. E às vezes eles carregam o mesmo nome que a gente, às vezes dormem na mesma cama, ou às vezes eles estão no nosso trabalho, estão na via pública, na nossa vizinhança, em algum lugar. E aí é importante a gente aprender a reconciliar-se, abrir mão às vezes de determinados preceitos, que no fundo são só preceitos, porque dentro de nós vige as nossas características pessoais. A gente releva e segue adiante, para que a gente possa não deixar para trás alguma coisa mal resolvida. Então, às vezes dentro de casa as pessoas vivem divididas, porque um entende de um jeito, o outro entende do outro, e nós precisamos aprender a conciliar-se. Uma conciliação não significa que nós vamos aceitar as ideias para nós e vamos praticar as ideias do outro, mas a gente vai aceitar as ideias que são deles e que ele vai praticar as ideias deles e nós vamos praticar as nossas ideias. Então é importante a ideia de que a gente possa conciliar-se para que a gente possa seguir adiante. Como nós falamos em dor na sessão passada, muitas vezes a gente cria problemas por conta da nossa postura irreconciliável. E aí a gente vive um drama, às vezes por anos, não é? Existem pessoas que enchem a boca com muita satisfação para dizer assim que está brigado com a sogra há 10 anos, 20 anos, 30 anos, que não vai na casa do irmão há 10 anos, que não fala com o filho, não fala com o pai há não sei quantos anos. Acha que isso é uma coisa bacana aqui na Terra, né? Mas nós não podemos esquecer que nós somos seres imortais e que nós somos filhos do Criador, herdeiros do mesmo universo, e que, em verdade, nós precisamos nos entender como irmãos, uns para com os outros, para evitarmos dores maiores, não é? Vejam que esses grandes problemas da humanidade muitas vezes surgem, inclusive esses que a gente vê aí nos jornais, nas mídias comuns. Você vê aí uma pessoa tira a vida da outra e depois a pessoa prejudica a outra, a pessoa faz tal coisa com a outra. A gente, com as encarnações, a gente só vai invertendo os papéis, só vai mudando de lado. Um dia a gente é algoz, um dia a gente é vítima, um dia a gente é algoz, um dia é vítima. Então nós precisamos encerrar isso para que a gente possa sair dessa roda de reencarnação infeliz para seguirmos adiante. Nós estamos rodando e patinando no mesmo lugar. Quando a gente se liberta dessas antipatias, dessas dificuldades, a gente põe a roda para ir para frente, ir para o tempo, seguirmos adiante. Então, que nós possamos ter muita força na nossa reconciliação, assim como Paulo teve que se dobrar e se dobrou cristamente para aceitar a circuncisão do menino que tinha convidado para trabalhar com ele. Então, tenhamos esta resiliência, essa força, porque não é fácil a gente reconciliar-se, né? A gente tem vontade às vezes de não se reconciliar, criar até uma situação até pior, né? É a tal da vingança, né? Quantas vezes a gente não pensa em vingança, em coisas assim. Mas tenhamos a certeza de que nós precisamos nos libertar desta roda e seguir adiante. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter assim uma noite muito boa. Os Espíritos reservam coisas maravilhosas para nós
e que a gente possa sair daqui melhores do que quando nós aqui chegamos. Que assim seja. Vamos lá.